Oi galera, tudo bem? Galerinha, chegou o dia da gente falar dele, o filme mais esperado do ano. Hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Finalmente saiu, gente! E pra quem não assistiu o filme ainda pode assistir esse vídeo tranquilo, que no momento que eu for falar de spoilers eu vou avisar aqui, então podem ficar totalmente tranquilos. Mas antes da gente começar esse vídeo eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários o que é que vocês acharam de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas não esquece de colocar um avisozinho de spoiler pra galera que ainda não assistiu. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários conteúdos muito parecidos com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir o Instagram da nossa lojinha, que eu também tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme que vem sendo esperado pelos fãs da Marvel desde 2019, quando o filme Homem-Aranha Longe de Casa foi lançado. Mais especificamente depois que a gente vê aquela cena pós-crédito incrível que a identidade secreta de Peter Parker é revelada. O verdadeiro nome do Homem-Aranha. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker. Mas que porra! Entretanto, para esse filme existir, a Disney teve que falar com os CEOs da Sony para que o contrato deles de distribuição do Homem-Aranha dentro da MCU fosse revista. Só para situar vocês sobre o acordo que a Marvel e a Sony tinham até 2019, basicamente o que acontecia era o seguinte: a Marvel, dentro desse acordo, poderia citar o Homem-Aranha e colocar o personagem em outros filmes da MCU, recebendo dessa forma o lucro total e dando apenas uma gorjetinha para a Sony pelos direitos do personagem. Porém, para os filmes solos, essa condição mudava. A Marvel, a Disney, ela produzia os filmes, desembolsava todo o direito, enquanto a Sony apenas distribuía os filmes. E aí, a Marvel recebia apenas 5% do lucro que o filme arrecadava. E na minha opinião, eu acho que o Mickey não estava muito feliz com essas condições, não. Inclusive, em 2019, quando a Disney chamou a Sony para ter aquela conversa, o terceiro filme de Homem-Aranha com o Tom Holland chegou a ser cancelado, porque os bonitões da Sony não queriam dar um pouquinho mais de dinheiro para a Marvel. E assim, gente, conhecendo o Mickey do jeito que ele é, ele não obedece, né? Ele manda. Porém, se esse acordo fosse cancelado, na minha opinião, quem sairia perdendo muito mais seria a Marvel. Porque se eles cancelassem esse acordo com a Sony, o Homem-Aranha não poderia nem mesmo ser mais citado dentro da MCU. Tadinho do Tom Holland, né? Ele deve ter ficado tão chateado nessa época. And last time Bob Iger was here. Bob Iger is the CEO of the Disney Corporation. He runs ABC, our network. He runs Marvel. He runs everything, really. Yes. He was telling us a story about. Of course, most of us who care know that at one time, Sony, which owns the rights to Spider-Man, was pulling Spider-Man out of the Marvel Universe, and it was terrible. And you somehow, according to Bob, smoothed that over. Is that correct? Sort of. Sort of. Mas, depois de muita conversa, muita negociação e muita revolta dos fãs no Twitter, os dois estúdios conversaram e eles conseguiram chegar em um acordo para fazer esse terceiro filme e uma nova trilogia com Peter Parker na faculdade. E, gente, ainda bem que eles chegaram no acordo, porque Sem Volta Pra Casa é o maior fanservice que eu já vi na minha vida dentro do cinema. Então vamos falar primeiro das partes sem spoiler, porque eu juro de dedinho que quando tiver spoiler eu vou avisar, tá bom? Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa vai entregar aquilo que não apenas os fãs da Marvel ou os fãs do Peter Parker estavam esperando, mas também o que os fãs do próprio Tom Holland estavam esperando há tanto tempo. Peter Parker finalmente vai parar de ser cachorrinho de Tony Stark. Graças a isso, estamos num donut voador a bilhões de quilômetros da Terra sem apoio. Eu sou apoio. Não, é um clandestino.
Adultos falando aqui, tá? Desculpe, eu estou confuso com o relacionamento aqui. Quer dizer, ele é o quê? Ser um estagiário? Não. Gente, que momento! Sim, eu entendo o arco que a Marvel quis construir do Peter Parker com o Tony Stark. Mas, gente, uma coisa é o menino ficar meio impressionado no primeiro filme solo, no primeiro filme dos Vingadores que ele aparece. Isso é uma coisa. Agora, todo filme, o menino fica babando o ovo do Tony Stark e dos outros Vingadores, fica chato, fica enjoativo. Cara, ele é um Vingador, ele tinha que babar no próprio ovo. Então, basicamente, nesse filme a gente vai presenciar um amadurecimento do Peter Parker que já estava sendo construído em longe de casa, mas que ainda não tinha sido totalmente entregue pra gente. Dessa forma, a gente vai ver um amadurecimento não apenas no personagem, mas também no próprio Tom Holland, na própria atuação dele. E, gente, eu sempre achei o Tom Holland um ator excepcional. E eu fiquei muito feliz de finalmente ver as habilidades dele de atuação sendo totalmente exploradas nesse terceiro filme. Foi realmente uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver. Outra questão de atuação, que não é um spoiler, porque o personagem ele aparece no trailer do filme, é a questão de atuação do Willem Dafoe, que voltou como Duende Verde. Gente, é incrível como depois de 500 anos aquele homem voltou com o mesmo personagem, só que de uma forma muito mais insana e doentia. A presença do Duende Verde nesse filme é simplesmente incrível. É maravilhosa o arco que ele constrói durante um único filme. E eu nem vou falar das questões de efeitos especiais que estão assim, padrão Marvel, né, galera? A Marvel tá dando aquela vacilada no padrão dos efeitos especiais nas séries, mas no cinema eu vi em tela grande finalmente e foi incrível. Pode ser que depois que saia no Disney Plus a gente perceba um errinho ou outro, porque em tela grande a gente não consegue perceber muita coisa. Mas o que eu pude perceber no cinema é que tá padrão Marvel, tá incrível, não tem nem o que falar. Sobre a minha experiência assistindo esse filme, eu não fui na estreia e muito menos na pré-estreia. Eu fui assistir no domingo da semana que o filme estreou. E, gente, deu um quentinho tão gostoso no coração ver a sala de cinema cheia de novo. E quando algumas coisas aconteciam, a sala simplesmente parecia um estádio de futebol. O pessoal gritando, o pessoal comemorando. Eu confesso que isso me irrita um pouquinho, porque às vezes a gente não consegue entender o que o povo tá falando, né? Mas foi muito legal, deixa a gente com o coração quentinho, ver todo mundo ali reunido depois de um tempo tão difícil, assistindo o filme que a gente tanto tava esperando. Então eu confesso que foi uma experiência muito gostosa pra mim. Dito que faz tanto tempo que a gente não ia no cinema pra ver tudo aquilo junto. E é a terceira vez que eu vou assistir um filme no cinema depois da pandemia. E foi a primeira vez das 3 que eu vi o cinema completamente lotado como antes. Então foi uma experiência que particularmente pra mim foi muito legal. Mas de forma geral, eu confesso que a Marvel e a Sony entregaram muito mais do que eu realmente esperava. Foi de fato um fanservice, eles conseguiram construir um arco que fosse palpável e que ao mesmo tempo entregava aquilo que os fãs queriam ver. Então, eu não pensei que eu ia ver o que eu vi, e foi muito legal de ver esse filme por causa disso, porque ultrapassou as minhas expectativas. Apesar de eu ter expectativas muito altas, elas foram simplesmente entregues pra mim. Então foi muito legal a experiência de assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Agora, se você não assistiu o filme, sai daqui porque eu vou dar uns spoilers que, gente, não é legal de receber, de verdade. Então sai daqui, segue as redes sociais da loja. Até o próximo vídeo e tchau. Gente, de verdade, eu confesso que eu não acreditava que o Tobey e o Andrew iriam aceitar fazer esse filme. Eu confesso que eu estava muito cética, eu não estava acreditando, e eu ainda não estou acreditando, eu acho que foi um deepfake, brincadeira. Na questão do Tobey, eu imaginava que pra ele o Homem-Aranha tinha sido uma fase que passou, um personagem que ele gostou de viver, mas que passou, sabe? Foi um ciclo que foi começado e foi encerrado, e tava tudo bem. Já na questão do Andrew, eu não achava que ele iria voltar, porque infelizmente o Peter Parker pra ele não foi um bom personagem. Eu acho que o Peter pro Andrew entregou aquilo em que ninguém quer vivenciar, que é o hate exagerado. Os fãs não gostam do Andrew Garfield por várias questões. Então, eu não pensei que ele iria querer reviver o personagem por causa desse ódio simplesmente inexplicável que o público tem pelo Andrew Garfield.
Então ver os dois de volta nas telas foi muito legal. E eu realmente não acreditava, por mais que fosse uma expectativa que todo mundo estava tendo, eu não achava que os dois iriam de fato aceitar fazer esse filme. E isso mostrou muito mais pra gente o carinho que ambos têm pelos personagens e que ultrapassa tudo aquilo que ambos sofreram por causa do personagem. E, gente, a interação que os três Peters têm são simplesmente incríveis, todas elas. Uma hora você tá rindo, outra hora você tá chorando. Inclusive, no momento que o Peter do Andrew fala sobre a Gwen, doeu em um ponto que eu não lembrava que doía tanto. Doeu muito. Eu perdi a Gwen, a minha. Ela era a minha MJ. Eu não consegui salvar ela. Eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Eu acho que eu era a única chorando no cinema, tava todo mundo meio, ai meu Deus, que dó, mas eu chorei. Eu tipo assim, eu desabei nessa parte. Foi meio bizarro. E claro, falar sobre a morte da Tia May ainda é uma coisa que dói muito, tô sensível. Porque de verdade era uma coisa que eu nunca imaginaria que os roteiristas iriam fazer. A gente tá tão acostumado com aquela coisa de quem morre é o tio Ben, que quando a May morreu, eu não consegui acreditar. Na hora que ela é atacada pelo Duende Verde e ela levanta, deu aquela sensação de alívio. Mas quando ela cai de novo e você vê que ela vai morrer, é muito triste. É uma coisa que eu não estava esperando pra esse filme, que me pegou totalmente desprevenida. Escuta aqui. Você tem um dom. Você tem um poder. E com grandes poderes. Agora falando sobre as questões gerais de roteiro, antes de assistir o filme, antes do filme ser lançado, eu tinha lido uma teoria falando que nesse filme o Doutor Estranho, ele não era de fato o Doutor Estranho. Porque no trailer já mostrava ele fazendo feitiço, ele errando o feitiço, ele fazendo um feitiço que era já considerado delicado, que ele explicava já no trailer que ele era delicado. E eu acreditei de fato nessa teoria que falava que o Doutor Estranho não era o Doutor Estranho, porque ele é muito pragmático em todos os filmes que ele aparece, ele é muito detalhista, ele não assume riscos, porque mexer com o espaço, o tempo é perigoso. Então, ver ele cometendo um erro do filme do Homem-Aranha, eu fiquei, gente, tem alguma coisa aqui. Porque, de fato, o Doutor Estranho era o Doutor Estranho. Ele não era alguém que tinha assumido o corpo de Doutor Estranho. Então, eu confesso que eu fiquei meio com o pezinho ali atrás. E foi interessante ver isso do Doutor Estranho errando, do Doutor Estranho assumindo riscos. Foi uma coisa que eu também não estava esperando ver e eu vi. E foi interessante. E finalmente mostrando o Doutor Estranho sendo meio doido, foi uma descoberta que eu não sabia que eu queria, mas eu tive. Então foi legal. E isso me leva para aquele trailer. Sim, trailer, cena extra é nada. Porque cena extra é o que mostrou do Venom lá, um negocinho de 2 segundos. Agora, aquilo no final sobre o Doutor Estranho foi um trailer de Multiverso da Loucura. E, gente, tô animada. Tenho teorias. Tem muita coisa rolando na minha cabeça por causa daquele trailer. Vem, Wandinha. Pode vir, Wandinha. A gente tá pronto. Que veio 2022, o que... Cara, esse filme simplesmente conseguiu encerrar o ano de uma forma incrível. Foi maravilhoso. Foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver e que eu vi e que eu tô muito feliz de ter visto. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deem spoiler pros coleguinhas no comentário, porque isso é muito chato, tá? Esse é um filme que as pessoas elas têm que ver em sua plenitude. Então, por favor, avisem se forem fazer algum comentário com spoiler. Mas então é isso, gente. Até a próxima e tchau!